Boa tarde. Estamos juntos hoje, dia de estudo. Que bom, sábado à tarde. Podemos nos encontrar aqui para estudar um pouquinho, para aprender um pouquinho mais de como é essa condição de estarmos em contato com o plano superior através da mediunidade. Hoje nós estamos aqui nós já estudamos os 6 primeiros capítulos, né? Hoje a nossa aula 35 e nós estamos dentro do capítulo 7, Laboratório do Mundo Invisível. Falamos sobre as vestimentas dos espíritos, a formação de objetos tangíveis na aula passada, fazendo abordagem a respeito daquela impressão que se tem que espíritos andam com aquelas vestes esvoaçantes, os fantasminhas, né, que se vê por aí, que se relata nos filmes de terror ou no imaginário das pessoas. Bom, John já chegou conosco, é só ele entrar aqui, a gente já faz a nossa oração de início de atividades para aguardar quem chega para estudar conosco. Venha, John está compartilhando os links, ajustando. O que temos aqui? Aqui ando. Nosso companheiro de estudo. Cadê minha companheira aqui também, que quer vir aqui? Eu tenho sempre junto comigo a minha pequena. Bom, John tá entrando aí. Ué? Caiu. Enquanto o John não entra, a Lulu chega, né? Caiu? Então vou novamente. Ele. Aqui, ótimo. Vamos começar então nossos estudos. Oi, Su, boa tarde. Vamos estudar? Nós estamos na página 111 dessa edição aqui do livro dos médiuns. Nós usamos essa edição pela linguagem bastante simples. O valor dessa edição também é considerável, de fácil acesso, né? E foi uma linguagem que a gente adotou aqui na Casa Espírita, mas todas as edições são válidas, porque só muda um pouquinho da tradução, certo? Acho que já podemos fazer a oração. Você faz, então, a oração inicial, John? Faço, sim. Só tomar uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Primeiramente. Claro. Sejam todos bem-vindos aí. Um pouquinho de atraso hoje aqui, um atraso técnico na realidade, né? Mas então vamos lá. Vou abrir um trechinho do Evangelho aqui aleatório. Qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele. Vamos lembrar que não existe ninguém acima de ninguém, apenas a nossa evolução, né? E a qual o único que pode julgar é o nosso governador do planeta, Jesus, ou nossa energia maior, que é Deus, né? Nunca nós nos colocando acima ou abaixo de ninguém, sempre em grau de igualdade. Então, gratos estamos aqui por mais um estudo do livro dos médiuns, hoje no capítulo 8, é isso? Não. Nós estamos começando o capítulo 8, mas eu vou fazer só uma busca geral do capítulo 7 para a gente não nos perder, para que não nos percamos. Certo, então. Então, para pedir já para a espiritualidade amiga
nos acompanhar, nos intuir, nos trazer o melhor entendimento, as melhores respostas e nos colocando à disposição como meros aprendizes. Dito isso, então, para fazer a abertura do nosso estudo de hoje, convido a todos à prece do amor, da cura e do perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, dou por aberto os nossos estudos de hoje. Vamos lá, mãezinha? Vamos lá, gratidão. Então, só recordando o capítulo anterior que falou sobre bicorporeidade e transfiguração, lembrando que bicorporeidade é a visão da alma de uma pessoa encarnada que se transportou para um lugar diferente onde se encontrava o corpo. E, claro, nesse caso, a separação de ambos não foi completa. Algumas vezes a alma, assim, pode chegar à condição até de tangibilidade. E a transfiguração, que também estudamos, foi a mudança da aparência do encarnado, não por contração muscular ou outro fenômeno fisiológico, mas por alterações perispirituais causadas por combinação de fluidos. E aí Allan Kardec nos mostrou isso, embora ele disse que não conheceu a materialização desses espíritos. É só um passo, um relato que ele teve, relato que ele obteve. Bom, então nós estávamos falando sobre a escrita direta, pneumatografia, que foi o último item da aula passada. E no estudo de hoje nós vamos começar no item 128 do capítulo 8. Só fixando aqui, para quem entra poder nos acompanhar. Sejam bem-vindos, Dulce, Leão, Telhas, Maritânia, todos que aqui estão, que uma noite, eu não sei quem é, Vitória, sejam bem-vindos. É com muito prazer que nós temos a presença de cada um no nosso estudo de hoje. Em breve nós já vamos fazer esse estudo presencial ou numa dinâmica de uma participação maior. Mas se tiverem algum comentário para fazer, alguma dúvida, por favor, tem o bolsãozinho das perguntas ou nos próprios comentários. Nós estamos aqui para trocar informação. Por enquanto, só eu e o John, mas em breve a gente vai ampliar esse núcleo aí. Agora é um diálogo, né? Esse estudo é dialogando o que a gente aprende, é refletindo, é lendo e apropriando a informação através do questionamento e do debate. E o item 128 eu vou ler, John, até a pergunta 1 e a gente conversa, certo? Você repergunta e eu respondo, é isso? Pode ser. A respeito dessa pneumatografia, foi o espírito de São Luís que deu uma solução nas respostas seguintes. Então, agora nós vamos entrar em perguntas e respostas a partir do espírito de São Luís. Citamos o caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava algumas pitadas. Ele tinha a mesma sensação de que pessoas vivas experimentam ao usá-la? Não. Então, lembrando que o que ele está falando ali? Ele está perguntando de uma visão de um espírito tabaqueiro onde segura o fumo, o tabaco. E, naquela época, ele punha a pitada do fumo como rapé, certo? E ele pergunta se o espírito, naquela prática, tinha igual uma sensação de encarnado. E a resposta que teve foi não. Essa tabaqueira tinha a mesma forma da que ele se servia habitualmente, que estava em sua casa. O que era, então, essa tabaqueira na mão desse homem? Uma aparência era para que a circunstância fosse notada, como foi
E para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde daquele que a via, o espírito queria que esta senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. É isso que os espíritos fazem, né? Exatamente. E aí tu pode contar um pouquinho para nós, John, sobre como é que os espíritos se apresentam. Você que tem a mediunidade da clarividência. Bom, é muito, falando assim, como os espíritos se apresentam, parece muito generalizado, né? Mas, digamos assim, em estricto senso, né, em sentido estrito, cada espírito tem a sua forma de aparição. Eu, pelo menos, não estou dizendo que a minha mediunidade é absoluta, pode ser que os outros médiums enxerguem o mesmo espírito que eu de forma diferente, por exemplo, né? Porque existe a bicorporeidade também, que é algo que a gente talvez estude um pouco mais para frente, que é o espírito, ele se aparece para várias pessoas em um momento único, só que cada pessoa enxerga de uma forma diferente, porque é aquilo que condiz com a realidade da pessoa. Mas, falando da minha mediunidade, a forma que os espíritos se apresentam para mim é muito, dependendo dos espíritos, ou é muito assustador, ou é muito tranquilizante, né? Costumo dizer para a mãe que alguns ambientes que nós passamos, ou que nós vamos, eu acabo enxergando como se eu estivesse no filme The Walking Dead, assim. A apresentação dos espíritos dilacerados, machucados, entristecidos, principalmente os suicidas, né? Os que tiveram mortes trágicas, é muito presente, é muito real. Bem como existe um espírito chamado Irmão Júlio, que ele trabalha numa casa espírita ali no centro, e ele é um irmão franciscano, um espírito franciscano, que ele foi franciscano na vida passada dele, e ele continua com a mesma aparência, ele escolheu utilizar aquelas vestes, aquela vestimenta, inclusive do próprio perispírito, né, para continuar servindo no segmento que compete a ele. E também tem aqueles espíritos que, sabendo dos nossos medos, eles se transfiguram com aquilo que nós tememos para nos assustar, principalmente quando médiums são crianças, né? Eu, pelo menos, quando era criança, tinha um espírito que ele se apresentava para mim de uma forma da qual me assustava muito. E ele percebeu que aquilo me assustava, então ele utilizava daquelas vestes. E depois disso eu nunca mais o vi e também não tive notícias, como se diz, mas eu acredito que ele utilizava daquelas vestimentas para assustar. Valeu, John. A pergunta seguinte eu vou fazer, mas antes eu vou fazer só um comentário sobre o que tu falaste. Nem todos os espíritos têm a habilidade de ajustar seu perispírito, sua aparência, né? Ainda estando no plano etéreo. Vou fazer a pergunta que eu acho que, emendando, você comenta esse fato junto. Você diz que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queríamos saber se essa tabaqueira... Veja, ele sempre volta para aquele objeto na mão do espírito que chamou a atenção naquela visão. Não era senão uma imagem sem realidade ou se havia algo de material? Certamente, é com auxílio desse princípio material que o perispírito aparenta ter roupas semelhantes às que usava quando vivo. E tem uma observação aqui interessante que é... Por favor. A observação diz o seguinte: evidentemente é preciso entender que a palavra aparência no sentido de espectro, imitação, a tabaqueira real não estava lá. Aquela que o espírito tinha era apenas sua representação. Era, pois, uma aparência se comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que nem sempre se deve tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com nossas ideias. Nos expomos a grandes equívocos, por isso é preciso aprofundar o sentido de suas palavras toda vez que houver a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem constantemente os próprios espíritos, sem a explicação que os provocamos a dar. A palavra aparência, usada constantemente em casos semelhantes, poderia dar lugar a uma falsa interpretação.
Tem um barulho aqui estranho na rua, né, John? Vai passar. Pois então, eu chamo a atenção aqui por um comentário que a gente, no estudo do Livro dos Espíritos, passou por esse aprendizado com um alerta dado pelos espíritos e também por algumas comunicações em que os espíritos nos alertam que às vezes não existem palavras, nós não temos na nossa estrutura gramatical palavras que sejam capazes de explicar uma condição etérea que se aproprie a energia do plano espiritual, para que possa traduzir como é que o processo se dá, a nossa física, a nossa ciência, e aí, consequentemente, não temos um vocabulário que nos possa permitir esse processo de aprendizado, certo? Vamos à pergunta 4. Boa tarde, Anderson, Denise, Cristão, X Digital. Gracinha, querida, seja bem-vinda aqui conosco. Vamos lá. A pergunta 4 diz o seguinte: pode a matéria inerte se desdobrar? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, assim como os homens são aí representados pelos espíritos? Só um pouquinho, John. Duplo etéreo é o que a gente trata do perispírito. Então, o que ele está perguntando, se algo material como essa caixinha de som teria o perispírito dela, ou seja, o espírito enxergaria algo mais do que ela, e ela não estando aqui, ela ficaria algo que a represente nesse espaço energético. A resposta é sua, John. Não é assim que se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço, na atmosfera em que vocês vivem, um poder que vocês estão longe de supor. Ele pode, se quiser, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente e adequada a seus objetos. A observação diz o seguinte: essa pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que fazíamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns pretendem, o reflexo de nosso pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em vez de uma teoria contrária. Essa observação foi feita por Kardec a respeito desse entendimento, certo? Que nós damos. Ele esperava que a resposta fosse dessa questão da matéria, do fluido material ser possível ver pelo plano espiritual. E não foi a resposta que o Espírito de São Luís respondeu. Então, vamos a item 5 da pergunta. Item 5, pergunta 5 do item 128 do capítulo 8, para quem entrou agora, do Livro dos Médiuns. Bom, vamos lá. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Nós já ouvimos isso a vez passada. As roupas que cobrem os espíritos são alguma coisa? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Vocês não sabem que o próprio perispírito é alguma coisa? Poxa, o espírito foi bem mal criado com Kardec ali, né? Você quer fazer um comentário? Vai, John, solte o verbo. É porque, às vezes, quando nós falamos de mundo espiritual e tal, todo mundo acha que os espíritos são anjinhos, são um povo extremamente evoluído e tudo mais. Não estou dizendo que São Luís não seja evoluído. Eu estou dizendo que existem algumas coisas no mundo espiritual que é igual aqui. Ou seja, nós ainda fazemos coisas que nós fazíamos no mundo espiritual, né? Porque existe uma forma de dizer, sim, mas eu já respondi isso aí, tá perguntando de novo por quê? Vai lá ler você e descubra. Agora eu já falei o que tinha que falar. É mais ou menos isso. E aí a gente acha que, né, existe aquela coisa assim, bonitinha e tal, e não é bem assim. Exatamente. Quando ele responde que o próprio perispírito é alguma coisa. Não é fruto da imaginação o que ele está dizendo aqui. Ele respondeu,
O espírito existe e ele usa roupas, sim, ele toma sopa, ele se alimenta e tem todas as situações no plano espiritual. Tem planta, tem eletrônico, tem tudo melhor do que aqui. Lembra sempre. Tem criança, tem trabalho, tem os ministérios, tem... Chico, o tempo todo se reportava, Divaldo faz reportagem, e os espíritos incansavelmente nos dizem: o plano espiritual é muito mais desenvolvido, aqui é um rabisco, um rascunho de lá, sabe? São traços desordenados do desenho do formato de lá, certo? E existem muitas pessoas que, mesmo vivendo a doutrina cada dia, ainda insiste em crer que o mundo espiritual e tudo aquilo que Chico escreveu era apenas o estado mental e psicológico de André Luiz que o levou a ter aquelas visões, que na realidade não existe o mundo espiritual, entre aspas, material, não existem prédios, não existem carros volitórios e tudo mais, e os livros vêm nos provando e nos mostrando a cada momento que não é bem assim, que existe sim, realmente, o difícil, mas realmente eles existem e é para lá que eu espero, pelo menos, retornar, né? Assim que eu voltar para o plano espiritual. Bom, John, você fez um comentário aqui que me chamou bastante atenção, me lembrei. Primeiro, boa tarde, Caldeira, boa tarde, Zé Rocha, sejam bem-vindos. Você me lembrou um diálogo que, em outra unidade de estudo, nós estávamos num grupo de estudo, em que uma participante disse que o umbral é um estado de espírito, que o Vale dos Suicidas é um estado de espírito. E se hoje a gente prestar um pouquinho atenção, com mais cuidado, é a dificuldade que a gente tem de compreender, seja os nossos estudos, desde a literatura inicial que Kardec nos trouxe como a nossa base, o nosso alicerce, mas tem literatura suficiente contando determinadas situações, contando estruturas do plano espiritual, seja no lado das cidades espirituais, nos trabalhos, nas equipes de recolha, nas equipes do bem, como existem as estruturas das trevas, os trevosos que a gente chama os nossos irmãozinhos que ainda tentam combater o bem em razão da sua conduta, em razão da sua opção. Não é um inferno, mas existe um submundo tal qual nós temos o nosso submundo aqui, certo? E não dá para negar. A gente está na hora, e a transição planetária exige, e a cada vez mais nós temos edições, literatura farta e a comunicação com os espíritos, as lembranças dos espíritos que ora estão encarnando, trazendo essas informações e nos explicando sobre isso. O que depende é de nós nos dispormos a aceitar, a tentar compreender, nos abrir para esse processo ou achar que não, e pronto, é uma opção de cada um. Porque a evolução é individual. Já nos alertou Kardec. Chico reafirmou, Divaldo também, falando só dos ícones, sem contar todos os médiuns e todas as comunicações mediúnicas que vêm nos trazendo essa informação. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa tarde. Desculpa, é que para mim já está escurecendo, eu já estava falando boa noite. Mas boa tarde mesmo. Vamos lá, John. 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte passar por transformações conforme queiram, como no caso da tabaqueira, ou seja, aquela peça que o espírito que se mostrou tinha na mão. O espírito não a encontrou feita, mas ele próprio a fez para o momento em que dela tivesse necessidade, por um ato de sua vontade, e poderia desfazê-la. Deve ocorrer o mesmo com os outros objetos, tais como roupas, joias, etc. Mas é evidente. Ou seja, São Luís não estava com muita paciência
não estava com muita paciência para explicar. O que que a Aldenice está dizendo? Quando fala que é um estado de espírito, entendo que estar lá no umbral, a consciência fica embotada e vivenciando aquela realidade comúnica. Realmente, concordo com você. O espírito é o estado do teu espírito, mas é você na condição espiritual que fica até que você consiga superar e deixar de viver aquela situação e se dispor a modificar o quadro. É que nem aqui. A evolução é única. Nossa posição, nossa condição de aceitar ou negar algumas situações é única. Se queremos ou não, vai saber. A evolução é individual. A proposta está posta. Certo? O que tinha aqui? Eu me lembrei de uma outra situação aqui. É porque falou das joias e a capacidade do espírito materializar. Eu me lembro de um relato, eu acredito que foi do Divaldo, em que a pessoa... Foi na história do Divaldo, gente. Está no filme dele, em que ele conversa com a irmã, ele ainda menino, relatando a situação da mãe, e ele fala da joia, que ela tinha um camafeu junta nas vestes, além de definir as vestes. A avó dele, né? A avó dele foi o que convenceu a mãe dele, exatamente, que a avó se tornou visível para ele, e ele, com a capacidade de clarividência, percebeu-a e começou a dialogar com ela. E a mãe não acreditava, achava que era uma coisa de menino, invenção de cabeça de criança. E ele teve o cuidado, ela, né, de reportar, diga com o que eu estou vestindo. Ou seja, ela conseguiu se moldar com as vestes com que ela havia sido enterrada, inclusive com o camafeu que essa filha tinha tido cuidado de colocar no caixão, na mãe, já indo para o caixão, já para o cemitério. Então, quando ele fala aqui, a vontade do espírito, se ele tiver capacidade e tiver autorização, ele consegue desenhar, materializar. A gente, quando fala materializar, vem muito para o nosso plano. Mas no plano espiritual, ele consegue concentrar energias e moldar a energia de forma com que se apresenta em informações que são capazes de trazer a confirmação, porque nós aqui somos São Tomé, né? Queremos ver para crer. Bom, seguindo na questão da tabaqueira, a pergunta 7 diz: essa tabaqueira ficou visível para aquela senhora a ponto de iludi-la. O espírito poderia torná-la tangível para ela? Aí a materialização? Poderia, sim. É normal, isso acontece. Assim como acontece a materialização, acontece a desmaterialização. Assim como a mentora do Divaldo, né? Esqueci o nome dela agora. Eu estava com o nome dela na mão. Nossa, fugiu o nome dela agora. Eita! De Ângeles, Joana de Ângeles. Ela não quer que a gente fale, pode ser isso. A Joana. A Joana de Ângeles, ela materializou uma flor, né? Pro Divaldo também. Ela mostrou a flor para ele e a hora que ele tocou, ela materializou. Tem até hoje lá na Mansão do Caminho essa flor lá materializada, guardada para mostrar. Exatamente. E se fosse o caso, essa senhora poderia tomá-la em suas mãos, acreditando ser uma tabaqueira de verdade, complementando? Sim, né? E se tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco. Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Claro, sim. Ou seja, ela teria, então, tido acesso à tabaqueira, que hoje a gente fala, é aquela porta-rapé, né? Que o tabaco que eles utilizavam. Eu não sei o que é, mãe. É como se fosse um fumo moído. É o rapé, eu não sei do que é composto o rapé. Mas antigamente era uma prática muito comum as pessoas terem aquela tabaqueirazinha, assim, é um potinho que abre, pega e coloca no nariz e faz com que a pessoa espirre.
E isso cria-se um hábito muito grande. Eu conheço pessoas que ainda hoje têm rapé, tem para vender. Um negócio que faz espirrar pó também. É. Mas não é esse pó branco, é o pó preto. Fuma em pó, diz Aldenice, ó. Certo? Então, falando nisso, nessa capacidade de materializar, e que a pessoa ia ter um fumo muito especial, né? Se isso acontecesse, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para a seriedade, mas essa nossa liberdade de fazer esses comentários, de brincar, de trazer para o dia a dia, é para ver que o lado espiritual é parte do nosso dia a dia, do meu, do seu. Agora, basta eu querer compreender ou me sentir independente que eu estou vivendo uma vida só material. É uma escolha. Vamos lá, então, para a próxima etapa, que fala das modificações das propriedades da matéria. John, que tal você fazer a pergunta agora? Tá. Assim, o espírito pode dar não somente a forma ao objeto, mas também suas propriedades especiais? Se eu quiser, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões anteriores. Vocês ainda terão provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, a qual estão longe de imaginar, como já lhes disse. Aqui vale um comentário. 1800. Quando a gente pensa em 1800, a gente lembra das vestes. A gente tenta imaginar o que os filmes nos reportam logo pós Revolução Industrial, certo? Boa tarde, Wilton. E quando a gente pensa isso, aí imagine, naquele período, aquelas roupas, aquelas vestes, aqueles hábitos na França, e ele diz assim: vocês ainda terão provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria. Aí a gente percebe que hoje tem tanta coisa acontecendo. John, comenta isso para nós. Vamos lá. Bom, fazendo aqui uma analogia, 1800 para 2021. Gente, o que nós escutamos aí falar de materialização, desmaterialização, entre outras coisas que ocorrem entre o mundo espiritual e o mundo físico. E agora eu vou focar aqui em algo chamado mediunidade. Porque esse livro aqui, escrito em 1800, aparece algumas formas de mediunidade, né? Agora, nós estudamos no capítulo anterior, ali que ele falou que um dia ainda a ciência iria trazer outras milhares de formas de mediunidade que seriam comprovadas aqui na Terra. Então, a gente para analisar e olha algumas pessoas, às vezes, falando assim, não, mas aquela pessoa ali, não, isso não pode ser mediunidade, não está no livro dos médiuns. Né? E tudo evolui. Porque o que o espírito pode fazer sobre a matéria, gente, é muito grande. Espíritos têm o poder de materializar e desmaterializar coisas, independente do tamanho que for, e independente da nossa vontade ou não. Isso não ocorre por quê? Porque existe um respeito. Os espíritos poderiam simplesmente fazer assim, plim, e aparecer para a humanidade inteira trazendo uma prova da espiritualidade? Sim, poderiam. Por que isso não acontece? Porque nós não estamos aqui para estarmos testando a espiritualidade, falando, se é verdade, então vem aqui me provar, então, que eu quero ver. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui para sermos testados na nossa fé, na nossa racionalidade. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Se fosse assim, cada um teria um mentor para dizer onde é que está a meia, onde é que está a cueca, o que é para fazer, aqui levanta, o que não é para fazer. Né? Eu falo isso de carteirinha, porque às vezes eu pergunto pro vô, ele, claro que ele me ajuda bastante, mas quando ele acha que eu tô abusado, ele fala, olha, não sou seu manda-leite, sou seu mentor espiritual. A Denise pergunta, para materializar, ele precisa manipular os fluidos dos encarnados, né, John? Sim, Aldenice, existem duas teorias, inclusive nós já estudamos aqui.
Os espíritos precisam manipular tanto a energia dos encarnados, quanto a energia cósmica universal, a energia ectoplasmática do universo, tá? E quando trata-se de uma autorização superior, digamos assim, uma autorização superior para que determinados espíritos façam uma materialização em público, como as aparições lá em Lourdes, tem Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida, Nossa Senhora de Aparecida, foi uma autorização superior que autorizou aquela materialização do espírito de Nazinha, né, nossa mãe amada. Foi utilizado ali tanto a energia dos 3 crianças que tinham mediunidade, quanto a energia ectoplasmática do universo. Mas não necessariamente, dependendo de uma ordem superior, precise da nossa energia. Basta a vontade do espírito e um motivo para que aquilo ocorra. Né? Por falar em vontade e autorização, John, eu vou fazer as 2 próximas perguntas e vou deixar para você comentar, porque elas têm uma sequência de sim e não. Veja aqui. Ela diz assim: então, suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tomasse, ela teria sido envenenada? Ele poderia fazê-lo, mas não o faz. Isso não lhe seria permitido. E ele teria o poder, então, de fazer uma substância salutar própria para curar em caso de doença, e esse caso já ocorreu? Sim, muito frequentemente. Aí tem uma praia para você nadar, John. Bom, já foi falado aqui de autorização, né? Já falei sobre autorização. Por que eu acredito que Kardec trouxe essas 2 perguntas? Ele trouxe 2 exemplos de materializações, né? E também mostrando os 2 lados da espiritualidade. O lado bom e o lado ruim. Né? Os bonzinhos e os malzinhos, os vilões e os mocinhos, como se dizem, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que Kardec quis com isso? Além de mostrar essa diferença para nós. Que a espiritualidade não tem autorização para machucar o ser humano encarnado. Isso não quer dizer que em casos isolados não ocorram ataques espirituais com materializações. Certo? Existem os chips espirituais também, para quem nunca ouviu falar em cirurgias espirituais aí, são muitos chips retirados e muitos chips colocados pela espiritualidade, né? Chip de conexão magnética, às vezes ele vem com um polo para receber e a energia somente negativa, e quando fazemos a troca dos chips em cirurgia, nós fazemos a troca para um polo positivo, fazendo troca de energias positivas e bloqueando isso. Isso é um assunto bastante delicado. Cabe uma live inteira para falar sobre isso, porque não é uma coisa que se joga ao vento assim e deixa vocês na curiosidade, eu sei que não. Mas é um assunto muito sério, que não pode ser deturpado de forma alguma. E eu peço muito cuidado e respeito quando for falar desse assunto. Certo, gente? Eu falo mesmo porque eu tenho bastante experiência nesses casos. E também quando ele fala aqui sobre o poder de fazer substância salutar para a cura, vou trazer um exemplo. Água fluidificada após a cirurgia espiritual astral. Vou trazer aqui, ó, André Luiz, certo? Vocês lembram do filme lá do nosso lado, do livro, para quem leu também? André Luiz, ele visitava a casa a qual ele pertenceu em vida, né? E aí ele sabia que a esposa dele estava com outro marido, vez que ela ficou viúva. Então, a primeira vez que ele foi, ele sentiu ciúmes. A segunda vez, ele percebeu que aquele homem estava doente e ele foi e materializou na água que ficava ao lado da cama um remédio, um medicamento, o qual não interessa, o que importa foi o resultado, certo? Agora, não posso acordar de manhã e falar, espírito, eu quero tomar, mas tu me diz o que é isso aqui, não é paracetamol não, né? Não dá para fazer assim. A gente precisa ter um certo respeito. E também, não só nas cirurgias espirituais, mas as águas do nosso evangelho e tal, basta a vontade da pessoa ou a intercessão de alguém, né? Eu faço uma oração pelos doentes de tal lugar, né? Os espíritos sempre sabem o que fazem, o momento em que fazem, e são autorizados a fazer este bem. Só que depende também daquilo que a gente chama de merecimento de cada um ao receber esses remédios salutares. John, complementando o que você fala aí, vale a gente
refletir um pouco quantas e quantas vezes que a gente faz cirurgia, as presenciais, e a pessoa sente. Ficam horas, dias, às vezes, se sentindo tal qual tivessem sido realmente manipulado por um médico, como se tivesse pontos nos locais. A gente tem, né? assim, ela sente, ela não enxerga, mas sente. Nós temos casos bastante comuns e frequentes sobre isso. Então, e mesmo quando não é presencial que você participa, mas as nossas equipes espirituais dentro do grupo que a gente tem essa responsabilidade de coordenar as cirurgias astrais da quarta-feira à noite, no outro dia várias pessoas reportam no grupo Hospital de Almas ou diretamente com a gente que estão se sentindo assim, como de ressaca pós-cirúrgico, doendo o lugar onde tinha a doença, que possa sentir, ou vários fraqueza pós-cirúrgica. Então, isso que ele fala aqui, que é muito frequente, é muito frequente. Também lembrei nós quando estamos ali operando, né, na cirurgia mesmo, os médicos da sala sentem a materialização dos odores. Nós sentimos, às vezes, ao dissecar um câncer, fazer uma depilação, algo nesse sentido, nós sentimos, é muito presente, o mau cheiro que aquilo fica na sala depois, né? E também quando a gente vai fazer as drenagens, né, também de câncer ou de algumas outras doenças, as drenagens também, a gente chega a ouvir o líquido caindo no balde, a ponto de sentir o cheiro e ter a sensação de enojar-se com aquilo, né? E também é muito presente. É muito presente e não é um caso que você enxerga. Vários outros médiuns que participam da casa têm essa mesma... E não é uma invenção, gente. Não é coisa da nossa cabeça. É uma coisa normal. Você quer ver o cheiro de flores quando a gente tem visitas? Assim, às vezes tem alguns espíritos que vêm para trabalhar que nós sentimos assim aquele cheiro. A casa fica, parece que derramou um vidro daquele de alfazema, porque não é pequeno. Sim, e também quando nós temos as nossas entidades aqui, o Pai Adão, que é um preto velho lindo, que ele vem fazer as limpezas dele, o cheiro do fumo é muito forte. Exato. Resistente, né? Eu já me afoguei com ele. Vou dizer para vocês que eu já senti aquela sensação de afogar. Sabe quando você passa do lado de um cachimbo? Eu já tive essa sensação de afogamento. Vamos seguir, então, no item 13. Ele está ainda inquirindo sobre a capacidade de materialização do espírito. E ele faz a pergunta, então. Poderia, então, fazer também uma substância alimentar? Suponhamos uma fruta, uma comida qualquer, e alguém poderia comê-la e ficar saciada? A resposta é tua, John. Sim, sim. Mas não procurem tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos seus órgãos grosseiros essas partículas materiais que cobrem o espaço no meio de qual vocês vivem. Não sabem que o ar contém vapores d'água? Se os condensarem, voltarão ao estado normal. Se os privarem de calor, então as moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido, e bem sólido. Muitas outras substâncias com as quais os químicos lhes farão maravilhas mais espantosas ainda, o espírito somente possui instrumentos mais perfeitos que os seus, a vontade e a permissão de Deus. Que lindo isso, né? A vontade, a permissão de Deus e instrumentos mais perfeitos que os seus. Vamos ler a observação. A questão da saciedade, porque ele perguntou se sorvesse um líquido ou comesse uma fruta materializada. Ele disse: a questão da saciedade é muito importante aqui. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias pode, em uma situação normal, produzir a saciedade, essa substância, em seu contato com o estômago, produz sensação de saciedade, mas não a sociedade resultante da plenitude.
Se essa substância pode agir sobre o sistema e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e produzir saciedade. Mas pedimos que os senhores farmacêuticos e donos de restaurantes não fiquem com ciúmes, nem temam que os espíritos venham lhes fazer concorrências. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da nossa vontade. Do contrário, nós nos alimentaríamos e nos curaríamos a bem baixos custos. Então, veja, ele está contando aqui a capacidade de que isso seja atendido, né, a materialização, e que ao ingerir ele causa a mesma sensação que nós falamos da cirurgia espiritual, a sensação de sentir dor, a sensação de... Não, ela é semelhada e ela pode também dar aquela sensação de saciedade no momento e depois sumir. E ele fala aqui uma coisa que a gente prestar atenção na escrita. Se essas... Como é que ele diz aqui? Ó, esses casos são raros, ou seja, não é uma coisa comum. Excepcionais e nunca dependem da nossa vontade. É o espírito que está falando. Do contrário, nós nos alimentaríamos e nos curaríamos a bem baixo custo. O que dá para entender aqui? Que o alimento e que algumas doenças ainda acontecem no plano espiritual. E que há necessidade do que os espíritos aqui costumam dar um nome para nós de mérito. É como se fosse um dinheiro, para não chamar de dinheiro. Por quê? Porque você conquista as coisas. Algumas perguntas que já fizemos aos espíritos que nos deram essa oportunidade, sobre o trabalho no plano espiritual, bem mostrado no nosso lar, a necessidade do trabalho, e lá também mostrando que conforme você vai trabalhando, você vai galgando direitos, vai conquistando espaço, que eles dizem para nós serem o tal dos méritos. Ou seja, você mereceu alguma coisa e você vai receber essa mesma coisa que bônus hora, que aparece mais presente. É a mesma coisa. É uma forma, é uma denominação só que a gente tem. Eu tive uma lembrança agora aqui, qual eu nunca abri para ninguém, acredito que nem para você, mas eu lembrei agora. No período em que eu morava na rua, uma vez eu fiquei, acho que cerca de 12 ou 14 dias sem comer, se eu não me engano. Eu estava com muita fome. E eu lembro que o vô, que é o meu mentor espiritual, ele chegou com as mãos dele cheias, eu olhava assim, eu realmente não vi nada. Assim. Ele falou assim, coma isso, você vai se sentir melhor. E eu não vi o que era, mas eu senti como se uma fumaça estivesse entrando na minha boca, no meu nariz, chegando no meu estômago. E naquele momento parece que tinha passado a minha sensação de fome e de sede. E eu lembrei disso agora, assim, foi muito presente, até pedi autorização aqui para falar, ele autorizou. E é real, assim, cheguei a me emocionar porque eu nunca tinha lembrado disso. E agora, lendo aqui, me veio essa recordação. Pois é, John, você relata isso para quem está conosco que não sabe do período que você foi um morador de rua num experimento a comando da espiritualidade, porque não tem outra forma, claro que a conjugação das atividades, das situações encarnadas para que isso acontecesse, e certamente a espiritualidade esteve presente para que você não desencarnasse nesse período, pois você passou por toda sorte de abusos, de fome, frio. Uma pessoa com asma que você tem, receber em plena Curitiba, 7 horas da manhã, um banho de água fria, pneumonia e desencarne. Então, o tratamento espiritual, para nós, é uma dedução, mas é mais uma certeza. Certo? Vamos lá. Os objetos que se tornam tangíveis pela vontade do espírito poderiam adquirir um caráter permanente e estável e serem usados? Poderia acontecer, mas isso não se faz. É contrário às leis. Contrário às leis de quem? A lei de quem comanda. Boa tarde, Cacá, Gabi, Charles e Luana Maria. Estamos no estudo do livro dos médiuns. Lembrando que o horário só a mãe para a gente não ultrapassar. Tá bom? Vamos tentar... Eu acho que a gente consegue terminar essa questão. Vamos lá. Vou ler
a 15 e a 16 e comentamos, pode ser? Vamos fazer até 18, que daí entra no item 129. Então a vai. gente deixa o 129 para a semana que vem. Todos os espíritos têm o mesmo grau de produzir objetos tangíveis? É certo que quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente ele obtém. Mas mesmo isso depende da circunstância. Também os espíritos inferiores podem ter esse poder. Veja, nós já falamos sobre isso. Lê a 16, John. O espírito sempre compreende a maneira pela qual produz suas roupas ou os objetos que torna aparentes? Não, na maioria das vezes participa de sua formação por um ato instintivo que ele próprio não compreende, se não estiver bastante esclarecido quanto a isso. É a história do materializar as vestes. Deixa eu lembrar aqui rapidinho. André Luiz, quando saiu do hospital lá, levaram ele e falaram assim, vamos lá que eu vou te ensinar a plasmar, ou seja, materializar novas vestes. Né? Ah, exatamente. Ele sabia, mas precisou aprender. É verdade, Aldenício, os depoimentos do John são lindos e ele podendo compartilhar conosco faz com que a gente compreenda muita coisa, muito desse processo e saiba caminhar nessa estrada. Vamos lá. Se o espírito pode tirar um elemento universal, do elemento universal, os materiais para fazer... Falando do fluido etéreo, né? Materiais para fazer todo o ectoplasma, né? Fazer todas essas coisas e dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, ele também pode tirar daí o que é necessário para escrever e, consequentemente, isso nos dá a chave do fenômeno da escrita direta. Enfim, chegaram onde queriam, diz o Espírito. Era aí com efeito que queríamos chegar com todas as nossas perguntas anteriores. A resposta prova que o Espírito tinha lido o nosso pensamento, diz o Kardec. Então, o objetivo de tudo isso foi para assegurar que a escrita era algo palpável e era o Espírito que estava produzindo e não uma manipulação. Quer ler a 18, John? Quero. Se a matéria da qual o espírito se serve não tem durabilidade, como os traços da escrita direta não desaparecem? Não tirem conclusões precipitadas com base em apenas palavras. Em primeiro lugar, eu não disse nunca. Lá, tratava-se de um objeto material volumoso. Aqui, são sinais rabiscados que é útil conservar e são conservados. Eu quis dizer que os objetos compostos pelo espírito não poderiam se tornar objetos de uso porque neles não há, na realidade, a agregação de matéria, como há em seus corpos sólidos. Então, John, aqui, o que ele nos diz a gente, o ser humano encarnado, fica toreando o espírito, testando, questionando e tentando tirar dúvida. É uma prática nossa tentar derrubar a informação. Isso faz parte da fé raciocinada, mas a gente precisa compreender que a espiritualidade que consegue fazer toda essa... trazer toda essa informação e fazer esse diálogo do plano espiritual com o plano encarnado, eles estão muito mais adiante de nós, mesmos os irmãozinhos que navegam nas trevas e navegam no lado negro. Negro não, porque é preconceito. No lado escuso, certo? No lado mais dolorido. Mas a gente consegue ver nessa situação que a capacidade, o que for importante para a espiritualidade que se permaneça, como é uma psicografia, como é um registro de uma escrita, ela vai permanecer. O que a espiritualidade quiser vai acontecer. Sim. Também quero só finalizar com um comentário. Ali, o Espírito de São Luís, ele já sabia desde o início qual era a intenção, né, de Kardec, dos perguntadores ali. Ele já sabia a intenção. Então, e aí a gente pergunta assim, tá, mas então por que os espíritos leem meu pensamento e tal? Não, eu preciso estar pedindo, preciso estar
digamos, interrogando a espiritualidade, preciso estar buscando. E aí está uma grande prova, né? Porque não adianta a gente querer algo se não soubermos colocar da forma correta para sermos respondidos. Perfeito, John. Perfeito. Eu acho que hoje a aula na minha avaliação, o estudo de hoje foi muito profícuo. Gostei bastante também. Nós agradecemos a participação de todos que estiveram conosco, agradecemos a espiritualidade que se faz presente, nos iluminando, nos permitindo que informações ocorram, e temos a certeza que cada pessoa que passou aqui ou que vier assistir certamente poderá refletir, tirar algum proveito, aprender que a espiritualidade está no comando e que a nossa energia maior, nosso Mestre Jesus, estão gerenciando o planeta Terra. O governador do planeta não dorme. Mesmo que nós imaginemos que não tem solução, que a situação está descambando, ele sabe o que ele está fazendo e a necessidade de algumas dores. Por que que alguns espíritos vivem situações tão delicadas e aqueles que se compadecem porque se disponibilizam a ajudar, compreender e transformar esse país num mundo melhor, essa planeta num mundo melhor. É verdade. Então, eu vou fazer uma oração de gratidão e nos despedimos aqui com a oração da nossa grande Mãe Maria. Lembrando que é o mês dela, né? Estamos no mês, exatamente, mês de Nossa Senhora Aparecida, na asinha, para quem se acha na liberdade de tratá-la. É um tratamento que o pessoal do Norte fala muito, né? E a gente percebe que isso é intimidade, é lidar com a mãe, tratar como ela, como mãe de verdade, e não alguém distante. E eu digo, Ave Maria, Mãe de Jesus. Senhor é convosco. Venha a nós o vosso reino. Seja feita. Confundi tudo, John. Venha de você. Me ajuda. Não ria de mim. Eu olhei para você e me esqueci, apagou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.